Meus irmãos, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, Josué 6. Nós estamos fazendo essa série no livro de Josué, e eu confesso para vocês que de vez em quando é difícil quando você escolhe uma série para pregar, para fazer um estudo, e você olha para aquele texto, você lê aquele texto e você fala, e agora, Deus, o que eu vou tirar daqui? Não é? E esse é um daqueles relatos um pouquinho complicados, onde eu olhei para o texto a primeira vez, eu li o texto de ponta a ponta, eu falei, sim, se nós estivéssemos falando para as crianças, uma beleza, né? O povo gritou e o muro veio ao chão, a gente teria até música já para cantar. Mas eu fiquei pensando, Senhor Deus, o que o Senhor quer falar ao meu coração com isso? O que o Senhor quer falar com a tua igreja com esse texto? E esse texto de de Josué, a partir do verso 13 do capítulo 5 e todo o capítulo 6, ele narra sobre a queda, sobre a batalha ali em Jericó. Na verdade, ele não fala sobre a batalha de Jericó, na verdade ele fala sobre o cerco que o povo de Israel fez a Jericó, a queda dos muros e o fim da cidade. E eu fiquei olhando para esse texto e pensando, Deus, mas o que eu vou falar sobre isso daí? Eu li uma vez, li duas vezes, li 3 vezes, 4 vezes, várias vezes lendo esse texto, buscando comentários. E os comentários nesse texto não me ajudaram em muita coisa. Mas Deus fala. Deus fala. Josué, no capítulo 5, a partir do verso 13, e ele está ensinando para nós algumas coisas interessantes. A primeira coisa que eu notei nesse texto é que nós devemos conhecer bem a vontade de Deus. Eu quero explicar um pouquinho sobre isso. Lembra que Josué havia atravessado o Rio Jordão, estava pronto para atacar Jericó, ficava bem pertinho ali, uns 3 quilômetros de onde eles estavam acampados de Jericó, ou seja, provavelmente um podia olhar o que o outro estava fazendo. E aí, antes do povo sair, antes do povo ir lá para enfrentar, Deus dá ordem a Josué para que circuncidasse todo o povo, ou seja, incapacitasse todo o povo para a batalha. O povo foi circuncidado, teve que aguardar um tempo para se recuperar. Quando se recupera, então, daí eles celebram a ceia, a Páscoa, na verdade, não a ceia, né? Celebram a Páscoa, comem do fruto da terra a primeira vez, o maná cessa. E aí então vem essa história de como Josué vai para a batalha. O verso 13 até o verso 15, ele fala sobre um encontro muito interessante de Josué com o Senhor. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Quando eu estava lendo esse texto, a primeira vez que eu li, eu fiquei pensando, rapaz, mas que encontro estranho esse. Josué chega lá diante daquele homem, diante daquele servo, diante do Senhor, e pergunta: olha, e aí? Você está lutando junto comigo ou contra mim? É a favor de mim ou dos meus inimigos? Essa é uma pergunta muito interessante que eu acho que cada um de nós devia fazer. Você é por nós ou por nossos inimigos? E a resposta que o Senhor dá para Josué é mais intrigante ainda, e na verdade eu acho que é uma resposta que nós não gostaríamos muito de ouvir. É ele dizendo: nem uma coisa, nem outra, respondeu ele. Quando eu estava lendo esse texto e pensando nessa palavra do Senhor ali para Josué,
me veio à mente exatamente aquilo que eu acho que nós devemos entender como igreja, como corpo de Cristo. Algumas vezes nós planejamos a nossa vida, ou nós planejamos as nossas ações baseadas em situações ou em verdades que, na verdade, não são verdadeiras. Em suposições de fatos que, de fato, não levam a lugar nenhum. É interessante quando você vê algumas pessoas falando que não, nós devemos ir lá e saquear o inferno, nós devemos ir lá e combater os inimigos de Deus, nós temos que fazer tantas coisas, e encontramos tantos motivos para fazer a obra de Deus, para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, sem, na verdade, entendermos muito bem o que é que realmente Deus quer de nós, sem de verdade conhecer de fato qual que é a vontade de Deus. Eu fico olhando para Josué, falando com aquele homem, olha, e aí, você está a nosso favor ou contra nós? E quando ele responde que eu não estou nem a favor nem contra, talvez Josué tenha pensado, ficado meio assim como eu fiquei. Será que eu estou pensando corretamente que eu devo alcançar as pessoas com o Evangelho, que eu devo alcançar as pessoas aqui ao redor com a palavra de Deus? E a pergunta é, por que motivo eu quero fazer isso? Qual é a motivação do meu coração para poder levar as pessoas a conhecer a Cristo? É porque eu estou saqueando o inferno? É porque eu estou livrando as pessoas da condenação? Se for esses os motivos, provavelmente a gente está indo na direção errada. Paulo, em Efésios, capítulo 6, o verso 12, ele dá uma mostra bem clara sobre a nossa batalha aqui. Paulo fala, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A maioria das vezes nós olhamos para as pessoas que não estão sentadas nesse banco e olhamos essas pessoas como os nossos potenciais inimigos. Se elas não estão sentadas ao nosso redor, então elas estão contra nós. Se as pessoas que nós conhecemos, se as pessoas às quais nós temos contato e elas não professam a mesma fé que nós, então eu não posso estar perto dela, eu não devo ter nenhum relacionamento com ela, eu tenho que me afastar dela completamente. Mas é interessante que a palavra do Senhor fala que a nossa luta não deve ser contra as pessoas, não deve ser contra os costumes das pessoas. A nossa luta tem que ser contra o pecado que acorrenta essas pessoas. Quando a gente consegue olhar de uma forma um pouquinho mais clara sobre a vontade que Deus tem para cada um, ou que Deus tem de uma maneira geral para o povo, a gente consegue entender que a nossa responsabilidade de falar o Evangelho não é para que as pessoas sejam parecidas conosco, mas é que elas sejam libertas da escravidão que as aprisiona. Quando Deus fala ali para Josué, olha Josué, eu não estou nem a favor de vocês, nem contra vocês. Mas eu vou usar vocês para punir o pecado daquelas pessoas. Josué não estava destruindo Jericó porque era um povo que não agradava a Deus, porque não era tão bonito que nem os israelenses. Deus não estava punindo Jericó simplesmente porque ela estava no caminho para alcançar a terra prometida. Mas Deus estava entregando Jericó nas mãos do povo, porque Jericó era um povo que havia se afastado de Deus. Era um povo que estava longe, completamente longe do Senhor. E naquela época, o juízo de Deus era executado dessa forma.
E hoje eu me pergunto, às vezes, por que é que nós enfrentamos essas batalhas ou nos movemos em favor de campanhas e estratégias para a gente falar do Evangelho. E algumas vezes nós nos pegamos olhando, não, porque nós precisamos crescer a igreja, é porque nós precisamos ser relevantes no bairro, é porque nós precisamos crescer aqui, acolá, é porque nós precisamos converter as pessoas, e nos esquecemos que a nossa luta deve ser contra, de fato, quem escraviza essas pessoas. Quando nós olhamos dessa forma, quando nós entendemos a vontade de Deus real, a nossa perspectiva muda. A nossa batalha muda. Porque nós não olhamos para os rostos, nós não olhamos mais para a maneira como vestimos, para a maneira como as pessoas são, mas olhamos para aquilo que ela pode ser, para aquilo que ela pode se tornar. Mesmo Paulo, lá em segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 4, o verso 4, ele fala que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A nossa luta não deve ser contra as pessoas, porque elas não vão ouvir enquanto Deus não falar ao coração delas. Elas não vão se dobrar diante do Senhor enquanto o Espírito Santo não as tocar. E quando nós olhamos esse texto, a gente percebe que nem sempre aquelas pessoas às quais o Senhor alcança seriam aquelas aos quais nós gostaríamos que fossem alcançadas. Se nós pensarmos um pouquinho mais adiante, quando Deus fala ali, quando Josué fala para o povo, vocês entrem, queimem tudo, só tirem a Raabe e toda a sua família e todos os seus pertences. Talvez alguns deviam torcer o nariz um pouco, mas Deus, espera aí, como assim? Como assim nós vamos alcançar alguém que tem uma vida tão torta? Como assim nós vamos poupar alguém que talvez ela mais merecesse o castigo? Mas é Deus quem toma conta. É plano dele, não é nosso. Então nós precisamos entender que a vontade do Senhor não é simplesmente nós fazermos aquilo que nós estamos querendo fazer ou trabalhar as coisas que nós queremos trabalhar para que nós diminuamos o outro lado para que nosso lado aumente, ou seja, vamos despovoar o inferno para povoar o céu. Esquece. Esse não é o propósito do Senhor. O propósito do Senhor é que Ele amou o mundo todo. É a criação dele. Infelizmente, Satanás cegou as pessoas para que não vejam a luz, para que não conheçam o Senhor. E nós somos aqueles que conhecemos, nós somos aqueles que, pela graça e misericórdia de Deus, nossos olhos foram abertos e conhecemos esse amor tão grande. Então nós devemos compartilhar desse amor tão grande para que, pela graça e misericórdia da mesma que houve em nós, possa também transbordar a outros, para que conheçam também esse amor. Esse texto, quando ele fala, eu não venho nem por você, nem por eles, me balançou bastante. Me levou a pensar, Deus, será que as motivações pelas quais eu tenho trabalhado, será que as motivações pelas quais eu tenho me esforçado são verdadeiras? Ou é somente o meu desejo? Ou é somente a minha vontade? É vontade tua, Pai. É o seu desejo que está sendo feito. Mas é interessante que nós devemos também crer na orientação e na vontade do Senhor.
Esse texto é um texto que está narrando somente a história dessa guerra, então não tem, as verdades teológicas aqui são bem difíceis. Se a gente começar a achar muita coisa, provavelmente a gente está inventando muita coisa. Mas tem algumas coisas interessantes aqui. O capítulo 6, o verso 1 até o verso 5, continua a conversa do anjo do Senhor com Josué. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marchem uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. É interessante quando a gente olha para esse relato, né, e você vê um povo todo preparado para a guerra, cerca uma cidade, e provavelmente pela descrição que a gente vê aqui, eles conseguiam fazer um cerco, um círculo todo ao redor da cidade. Jericó não era uma cidade grande, era só uma fortaleza, na verdade. Era algo que estava impedindo provavelmente as pessoas, os exércitos de chegarem a Ai, uma cidade um pouco maior, já no alto da colina. E Deus fala então para Josué: olha, Josué, a batalha vai ser desse jeito. Só dê uma volta ao redor da cidade uma vez por dia, levando a arca e os seus sacerdotes tocando ali o chifre de carneiro. Só isso. E no 7º dia você dá 7 voltas e dá um grito e pum, resolvido o problema. Tudo vai cair. Eu confesso, se Deus tivesse falado isso para mim, ele ia olhar na minha cara, ele sabia que eu ia estar pensando: o senhor está doido. Isso é maluquice. Como assim a gente vai ganhar, vai vencer uma batalha só andando ao redor da cidade? Como assim a gente vai fazer a tua vontade só fazendo isso, mais nada? É muito simples, Senhor, não pode ser sua vontade se é tão simples assim. Não pode ser da tua vontade uma coisa tão sem sentido algum. É preciso preparação. É preciso estratégia, é preciso todas as ferramentas prontas. Senão não vai funcionar, Deus. Está muito simples. E foi exatamente o que Deus fez. E justo quando eu estava lendo esse texto, eu estava estudando esse texto, semana retrasada, não essa que passou, a outra, PMs de Cristo fez aniversário de 27 anos de missão. E eu fui para lá, para o aniversário, lá no Copom, foi feito um culto em ação de graças pelos 27 anos do Ministério de PMs de Cristo. E ali Deus mostrou realmente que é Ele quem faz e não somos nós. Foi um tempo bem gostoso, bem bonito. Um pequeno coral da PM cantou algumas músicas. Todo aquele cerimonial militar nós tivemos ali presente. E foi interessante que no meio de todo aquilo lá, sempre tinha alguém que era lá na defensoria, que cuida de segurança pública, aquela coisa toda, né? O alto escalão estava lá. Aí também tinha algumas pessoas que estavam lá, aproveitando essa reunião de líderes ali, para oferecer o cartão da Sears, lá, Suns Club, né? Que tinha mesa de degustação, e aí se a pessoa quisesse, podia ir lá e fazer aquele cartão, pagar aquela mensalidade lá por mês para poder comprar e tal. Tinha um outro lá que estava oferecendo viagens ou hospedagem num hotel da rede, onde ele era gerente. E todo esse pessoal que estava ali aproveitando um pouquinho, ver se podia pegar um pouquinho das migalhas que estavam caindo ali.
Mas olha que interessante. Tive toda a programação. E antes da palavra, o Major Joel ia dar uma palavra. Antes dele começar a falar, ele chama um soldado que estava lá e a esposa. Ele falou: eu queria que você contasse bem rapidamente o seu testemunho. Quando ele fala bem rapidamente, para militar é bem rapidamente mesmo. Não passa de 5 minutos, resolve o problema. Aqueles dois chegaram lá e o rapaz começou a falar: olha, eu estou casado há 33 anos, há 30 anos eu estou na PM. E ele falou assim: e quando eu comecei a entrar na PM, eu falei assim, Deus colocou alguém do meu lado para falar comigo, para não me deixar ir para um caminho errado. Ele falou: cada vez que eu ia num bar, que eu bebia alguma coisa, aquele irmão que era PM e crente falava: rapaz, para com isso, isso está errado. Ele falou: ele nunca falou do evangelho para mim, ele só falava isso. Cada vez que eu olhava para uma menina, eu mexia com uma mulher que estava passando na rua, fardado, ele brigava comigo, ele falava comigo: rapaz, para, isso está errado. E ele falou que, através da vida daquele irmão, através do testemunho daquele irmão, ele conheceu o evangelho. E no começo, nos primeiros 3 anos do casamento dele, eles estavam quase separando. E Deus transformou a vida deles. Ele acabou de falar, sobe o Major Joel para pregar. Ele abre a Bíblia na parábola das dracmas perdidas, se não me engano. Uma coisa, né, que você vai pensar assim, não tem sentido nenhum. Ele estava falando só sobre os PMs, sobre a necessidade que os PMs tinham de serem encontrados, de serem guardados, de serem protegidos. Uma coisa assim de 15 minutos. Ele acabou de pregar, acabou de falar, estava já chegando no finalzinho da programação, ele deu um tempo para que aquelas pessoas que estavam lá, da Suns Club, daquele rapaz que estava sorteando aquele voucherzinho para alguns PMs se hospedarem no hotel, agradecerem ou dar uma palavra. Aí subiu a moça, falou sobre esses cartões, aquela coisa toda, convidou todo mundo para a mesa de degustação, e aí sobe esse rapaz, esse senhor. E esse senhor sobe lá, e ele falou: olha, eu vim aqui e eu não quero falar sobre a empresa que eu vim representar. Eu falei: eu quero falar sobre a minha vida, sobre aquilo que Deus fez na minha vida hoje. Esse homem começou a tremer, mas tremia e chorava como criança. Falou: eu precisava estar aqui nessa manhã, eu precisava ouvir o que Deus falou hoje. Porque o meu casamento está ruim, eu tenho problema com bebida. Ele falou: e Deus quis me resgatar hoje. É Deus quem faz a obra. Se nós realmente acreditarmos que a vontade de Deus é feita, se nós realmente acreditarmos naquela orientação que Deus dá, a gente vai ver o agir dele, o mover dele naquilo que nós não entendemos. Josué viu aquele muro cair em fazendo absolutamente nada, só dando aquelas voltas e gritando. Esse homem foi transformado porque não foi a palavra eloquente daquele irmão que falou. Não foi a pregação bonita do Major Joel, que ele nem falou sobre conversão naquele texto. Ele nem sequer mencionou sobre isso. Mas foi o mover do Espírito Santo de Deus na vida daquele homem que o levou a Cristo. Às vezes nós pensamos que nós não podemos fazer ou não conseguimos fazer nada. Mas olha só o que diz lá no texto, no verso 2 e o verso 5. Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e seus homens de guerra. É o Senhor quem entregou. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do seu lugar. Se nós realmente acreditarmos, se nós realmente estivermos atentos àquelas orientações que Deus dá, apesar da situação ser difícil, a gente vai entender que é Ele que está conduzindo. É Ele que está fazendo.
Paulo, lá em primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 1, verso 27, em diante fala que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolheu fazer a vontade dEle, através das nossas vidas. Mas não para que nós confiemos naquilo que nós podemos fazer, mas naquilo que Ele faz através de nós. É só a graça, é só o agir dele na nossa vida que a coisa dá resultado. Então, se nós entendemos, sabemos que Deus quer alcançar as pessoas, se nós realmente acreditamos que nessa empreitada Ele vai nos usar, aí a coisa funciona. Aí a coisa vai. Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 5, fala: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios aceitáveis a Deus por meio de Cristo. Nós estamos sendo usados por Deus. Nós estamos sendo usados. Nós somos sacerdócio. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua luz. Você lembra disso? Você é capaz de olhar para esse texto e se colocar no lugar desse texto? Sabendo que Deus quer fazer as obras dele, as maravilhas dele através da sua vida? Porque muitas vezes nós pensamos: olha, Deus, eu não tenho capacidade para isso. Eu não tenho condição para fazer e eu não sei como fazer, ó Deus, então eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E esquecemos que é Deus quem faz. Nós precisamos acreditar nisso, que é Deus quem faz a coisa acontecer, não somos nós. Não somos nós. Mas se nós acreditamos, nós também devemos cumprir aquilo que Deus quer. E quando eu penso em cumprir a vontade do Senhor, eu penso que nós devemos sim, como prioridade da nossa vida, anunciar a volta de Cristo. Anunciar o amor de Jesus que um dia nos transformou e mudou a sua vida e a minha vida. Se nós não o fizermos, nós não estaremos cumprindo essa vontade. Algumas vezes eu fico pensando que a gente acha motivo para estar na igreja o tempo todo. Eu quero ver meu amigo, eu quero ver meu parente, eu quero compartilhar daquilo que Deus fez, eu quero ter um tempo gostoso de comunhão. Mas Deus não nos chamou para termos comunhão. Deus nos chamou sim para termos comunhão com Ele. Deus nos chamou para que nós o anunciemos Ele. Ter comunhão é o bônus de pertencer a essa família. Ter um tempo gostoso junto é um bônus de estar conectado a Ele. A nossa responsabilidade é outra, a nossa responsabilidade é fazer as coisas, é anunciar aquilo que Deus quer. Lembra de Jó, quando Deus está falando sobre o poder dele, sobre a grandeza dele, Jó fala para o Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Logo depois ele fala, antes eu o conhecia, Senhor, só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Será que nós pensamos exatamente, Senhor, o Senhor tem algum plano especial para cada um de nós que está aqui sentado nessa manhã? Eu sei que o Senhor quer me usar e eu não sei aonde, Senhor, mas eu quero fazer tua vontade. Será que nós acreditamos de fato nisso, que Deus pode usar na nossa vida? Ou ainda nós achamos que os nossos pecados, nós achamos que as nossas incapacidades, que as nossas imperfeições são maiores do que o nosso Deus?
Será que nós ainda pensamos que Deus quer me usar, mas o Senhor tem que me usar para trazer as pessoas certas, Senhor? Raabe não. Isaías, no capítulo 55, do verso 8 até o 11, fala: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Quando eu estava lendo esse texto e lembrando desse encontro de Josué, quando Deus fala com ele ali, não é nem por você, nem por eles, me veio logo à mente esse texto de Isaías. Os planos de Deus são bem mais complicados do que a gente pode entender. Os caminhos que Deus tem para fazer a vontade dele muitas vezes são muito altos e nós não conseguimos entender muito bem. Mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos obedecer aquilo a qual Deus tem nos chamado. E é interessante o restante desse verso, que ele fala: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele, sem regarem a terra e fazendo-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, atingirá o propósito para o qual eu enviei. Eu fico pensando se eu tenho atingido o propósito para o qual Deus me chamou. Se eu ainda estou relutando em fazer ou cumprir com aquilo que Deus quer que eu faça enquanto eu estou aqui. A gente usa essa palavra, né, quando a gente fala: olha, eu tenho que pregar porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor não vai voltar vazia. É fato. Mas como você tem sido usado na mão de Deus para falar dessa palavra? Com que atitude, com que reverência, com que vida você tem se colocado diante do Senhor, falado: Deus, que eu seja o instrumento pelo qual a tua palavra seja falada. Algumas vezes nós somos os empecilhos para que essa palavra não chegue. Algumas vezes nós não falamos aquela palavra que Deus tem colocado no nosso coração para ser dita, porque temos vergonha, porque não aceitamos ou não nos achamos suficientemente bons para isso, porque não acreditamos que nós temos capacidade para fazê-lo, e esquecemos que a capacidade não é nossa, é do Senhor, é Ele quem faz. Esquecemos que o perdão dos pecados cobre tudo aquilo que nós somos. 1 João fala que Deus não somente nos perdoa, mas Ele nos purifica de todo o pecado se nós confessarmos. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer usar a sua vida. Mas nós precisamos obedecer, nós precisamos entender, nós precisamos saber o que Deus quer fazer. Nós precisamos acreditar que Ele vai fazer. E nós temos que obedecer. Nós temos que nos colocar diante dEle para Ele nos usar. Gostaria de encerrar com a palavra que Jesus diz, lá em João 6,39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Quem são aqueles que Deus enviou a Cristo? Você é um deles. Será que o seu vizinho não é outro? Será que o seu amigo que está sentado ao seu lado na escola, na faculdade, no trabalho, não é o outro que ainda não conhece, que não sabe? Se Deus tem te colocado naquele lugar, é ali que você precisa trabalhar. Lembra que o exército de Israel não ia fazer nada, ele ia só parar naquele lugar onde a trombeta tocasse e eles dessem o grito, para que atacassem do lugar onde eles estivessem.
o Senhor Deus tem colocado cada um de nós em lugares diferentes, para fazermos a vontade dEle aonde nós estamos. Nós precisamos fazer isso daí. Não para que nos orgulhemos, não para que ataquemos as pessoas que não pensam como nós, mas porque Deus ama essas pessoas. Porque Ele entregou a vida dEle, e não só por nós, mas por cada uma daquelas pessoas que ainda não o conhecem. Todos aqueles que não sabem ainda sobre esse amor precisam ouvir. E precisam ouvir da nossa boca. É da sua boca que as pessoas precisam conhecer quem é Jesus. É do seu testemunho que elas precisam ver a transformação que Cristo fez na sua vida. Esse é o desafio para nós. Eu falo, esse texto não é um texto fácil. É uma história. É algo que aconteceu, uma narrativa de um evento que aconteceu lá no passado. Então, que a gente possa usar esse exemplo para talvez, de uma maneira não alegórica, mas que nós pensemos um pouquinho naquilo que Deus pode fazer. Se Ele pôde derrubar um muro só com um grito, o que Ele pode fazer com a sua vida, se você obedecê-lo? O que Ele pode fazer através de você, se você realmente reconhecer qual é a vontade, quais são os planos que Ele tem para você? Lembra que nós não estamos aqui nesse tempo, nessa terra, para termos comunhão. Comunhão nós vamos ter no céu. Lá sim. Nós estamos aqui para falar do Evangelho. Nós estamos aqui para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento fala sobre esse Cristo, sobre esse homem que viria, que se entregaria por nós, para que nós pertencêssemos a Ele. Essa é a vontade dEle. Que nós possamos pensar nisso, que nós possamos refletir sobre isso e principalmente que nós possamos viver isso na nossa vida dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos que temos uma responsabilidade diante daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Amém.